Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos, louvando e glorificando o nome do nosso grande Deus. Todos muito bem-vindos aqui neste canal da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Abra sua Bíblia comigo, vamos iniciar nosso culto dessa noite, Salmo de número 13, versículo 5 e versículo 6. Salmo 13, versículo 5 e versículo 6. Diz assim o salmista Davi na sua oração: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Essa expressão do salmista Davi: confio na tua graça, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queria te convidar a cantarmos dois cânticos aqui em adoração ao nosso Deus. O primeiro deles é um bem das antigas: a graça de Jesus jamais me faltará. Eu aprendi esse cântico na minha infância, no tempo que ainda se chamava corinho, né? Vamos cantar uns corinhos, mas a mensagem atualíssima para os nossos dias, da palavra de Deus, que sempre eterna, verdade eterna. A graça de Jesus jamais me faltará. Vamos cantar? A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Amém. Nosso Deus maravilhoso, sempre presente conosco, leva o nosso fardo. Deus está presente. Vamos cantar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Que bom, amados, termos a certeza da presença de Jesus, seu Santo Espírito entre nós. Diz o cântico que Ele irá ouvir nossa oração. Ele ouve, nos responde, nos atende e nos traz a sua graça, seu consolo, seu alento. Nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, agradecendo tantas bênçãos, a sua graça sobre nós, a sua misericórdia, a sua direção e a sua bênção a cada dia das nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por tua graça,
tua misericórdia, tua bondade se renovam, ó Pai, a cada dia sobre nós. Obrigado por estarmos aqui nesse tempo, neste canal, para louvarmos o teu nome, glorificarmos a ti, ó Deus. Te pedimos a tua bênção sobre cada vida, cada coração, cada um que está participando aqui com a gente nessa noite. Pai, fale aos nossos corações, ó Pai. Guarda-nos, ó Senhor, e guarde cada vida, cada coração. Te pedimos, Senhor, pelas famílias da tua igreja, para que o Senhor esteja sustentando, dando a tua graça, harmonia, paz, ó Pai, a direção do teu Santo Espírito sobre cada vida, cada coração e sustentando as famílias, ó Pai, para que possam espelhar e espalhar, ó Pai, a tua glória, a glória de Deus. Deus, sustenta essas famílias queridas, sustenta a tua igreja, Senhor. Pastor Gustavo, a sua família, o conselho, a junta diaconal, as sociedades internas, ó Pai, entregamos nas suas mãos esses queridos, essas lideranças, Senhor. O Senhor esteja sustentando, ó Pai, cada projeto, dando a direção, ó Pai, para a tua igreja a cada momento. Obrigado pelas bênçãos, pela construção, Senhor, seguindo ainda com os últimos detalhes, mas, ó Pai, reconhecendo, Pai, a tua providência, o teu cuidado até aqui, ó Pai, para com o teu povo, e o Senhor cuidando de todas as coisas e providenciando, Senhor. Te pedimos pelos nossos enfermos, para que o Senhor o sustente, ó Pai, afofe o leito de enfermidade. Dá a tua bênção, Pai, sobre cada um, Senhor. Abençoa aqueles que estão se recuperando de cirurgias, estão em tratamento, estão se recuperando em casa. Deus, sustenta essas vidas preciosas, ó Pai, na tua paz, com a tua graça. Abençoa os nossos missionários, ó Pai, em lugares distantes, aqui no Brasil. Ó Pai, guarde esses queridos, Senhor, no teu amor, para o teu louvor, levando, ó Pai, a tua mensagem, levando a tua palavra, ó Pai. Nos ajude a contribuir, nos ajude, Senhor, a sustentar esses teus servos com oração. E obrigado, ó Pai, pelas bênçãos, ó Pai, sobre cada um, os desafios que cada um tem, ó Pai. Sustente a vida, a saúde, as famílias, ó Pai, desses queridos, Senhor. Clamamos, Senhor, pela nossa nação brasileira. Deus tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação. Deus tem sustentado, ó Pai, este país, e te pedimos, ó Pai, pelo seu presidente, te pedimos, Senhor, pelas instituições, ó Deus, que tem as leis, ó Pai, que fazem as leis, que sejam para o bem, ó Pai, do povo. Tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. Violência, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sustenta, ó Pai, a cada um de nós, para sermos sal e luz a teu povo, ó Pai, aqui nessa nação brasileira. Deus, te pedimos pela nossa querida cidade de São José dos Campos, que aqui vivemos, aqui o Senhor escreve a nossa história. Ó Deus, obrigado pela tua igreja, pelas igrejas aqui, ó Pai, que o Senhor esteja sustentando, Pai, essas vidas e que cada um de nós possa promover, ó Pai, a paz nessa cidade. Abençoa o seu prefeito, abençoe a Câmara dos Vereadores, as secretarias, ó Deus. Cuida da nossa cidade de São José dos Campos. Senhor, nos abençoe aqui para sermos sal e luz, ó Pai. Use a tua igreja, use as famílias, dá a tua bênção, Senhor, para expansão, ó Pai, do teu reino, ó Pai, plantação de igrejas aqui na nossa cidade. Deus, entregamos tudo nas suas mãos. Sustenta, ó Pai, o teu povo com a tua graça. E agora, ó Pai, que vamos meditar na tua palavra, nós queremos te agradecer pela palavra viva e eficaz, meio de graça para perseverarmos, ó Pai, juntamente com a oração e com a comunhão dos santos. Fale ao nosso coração, fica conosco, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, seguindo na nossa temática aqui da graça de Jesus. A graça salvadora, graça suficiente, nós já vimos semana passada,
E hoje eu queria pensar, queridos, texto do Evangelho de João. Abra lá sua Bíblia, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versos 15 ao verso 18. E pensar um pouquinho, amados com os irmãos, na graça abundante. Irmãos, as quintas-feiras não seriam suficientes para tratarmos da graça de Deus, porque é tão imensa e realmente precisaríamos de muito tempo para esgotarmos, vamos dizer assim, o assunto, mas a palavra de Deus é fonte inesgotável, né? De sabedoria, de ensinamentos, e que bom que a gente pode meditar através desse canal. E aí vamos ler então, queridos, Evangelho de João, capítulo 1, versos 15 a 18. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A graça abundante. Queridos, outra verdade absoluta para nós aqui. Diz o texto que nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de Deus, e graça sobre graça. Mas eu diria que é como as ondas do mar. Graça sobre graça, as ondas que vêm chegando, e depois vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra, e nós vamos dormir, elas continuam ali, vindo uma atrás da outra. Temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Queridos, é a graça de Jesus que vai como que se acumulando ao longo da vida cristã, ao longo da nossa caminhada. Deus escrevendo a nossa história com a sua graça, em meio a tantas aflições que passamos. Jesus disse: no mundo nós teremos, não é uma, ela vem de repente, muitas vezes. Então, em meio a essas tantas aflições que temos nesse mundo, a graça, a nossa história segue, queridos, com a graça sobre graça de Jesus, da sua plenitude, da plenitude de Deus, do Deus eterno, que vem graça sobre nós. E pensando aqui que a graça é uma só. A graça é uma só, mas ela é constante. Ela é constante nas nossas vidas, na nossa caminhada a cada dia. E esse é exatamente o sentido da expressão de João Batista aqui. Ele está testemunhando de Jesus. Ele está testemunhando a respeito de Jesus. Esse é o testemunho de João Batista. E, queridos, eu diria que sem dúvida esse deve ser o nosso testemunho. O meu e o seu testemunho da graça abundante de Jesus, da graça suficiente, da graça salvadora, da graça sobre graça que recebemos a cada dia da sua plenitude. A graça é constante, amados. A graça é libertadora, a graça é suficiente, a graça é abundante, a graça é salvadora. E se a gente prestar bem atenção ao longo da palavra de Deus, Velho Testamento e Novo Testamento, nós temos tantas promessas dessa obra constante do Senhor em nós. Lembrando só algumas aqui. Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão. Olha a constância aí. De vez em quando? Não. Todos os dias da minha vida.
Olha a obra constante do Senhor aí, queridos. Salmo 68, 18 a 20. Bendito seja o Senhor, que dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Dia a dia leva o nosso fardo. Promessas da obra constante do Senhor. Graça sobre graça. É uma constante do nosso Deus para a nossa vida. Mateus 28, 20. Jesus, deixando a grande comissão para nós. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco. A minha presença está convosco todos os dias, até a consumação do século, até aquele dia. Essa é a constância, queridos, da graça de Deus sobre nós. E é isso exatamente que Jesus testemunha. Isso deve estar muito profundamente guardado no nosso coração. Esse testemunho de João Batista. Temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então esse João Batista, relembrando um pouquinho aqui, aquele que se vestia de peles de carneiro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, aquele que chamava o povo ao arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o precursor de Jesus, veio preparar o caminho. É esse João Batista que começa assim o seu testemunho. E aqui, o que vem depois de mim, verso 15, tem contudo primazia, porque já existia antes de mim. Então depois de mim vem aquele que tem a primazia. E ele deixou muito claro isso. Ele deixou claro que ele não era Jesus. Ele não era a luz. Aqui em João, capítulo 1, verso 8, né, diz assim: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Amados, somos testemunhas hoje dessa luz, dessa graça que temos recebido dia após dia. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Então nós somos testemunhas, queridos, dessa graça. E precisamos a cada dia reconhecer esse dom inefável. Esse favor imerecido de Deus para mim e para você. Eu queria destacar 2 pontos importantes aqui, 2 lembranças, queridos, dessa graça. O primeiro deles é que nós recebemos essa graça sobre graça, essa obra constante de Deus através de Cristo Jesus. Nós recebemos essa graça, amados, do próprio Jesus. Diz o verso 16, da sua plenitude, da plenitude de Deus em Cristo Jesus. Amados, não é um quebra-galho ou um favorzinho, como a gente pede, né, sempre. Me ajuda aqui um pouquinho, faz um favor para mim, faça isso para mim, faz uma gentileza aqui. Não, amados. E às vezes até a gente quer ajudar as pessoas e a gente acaba atrapalhando, né? Nós somos falhos. Mas, amados, João, no seu testemunho, quer nos mostrar aqui que a fonte da graça é Jesus. É o próprio Jesus. E quem é esse Jesus? Imagem do Deus invisível, o Verbo eterno desde o princípio, que estava na criação, criador de todas as coisas, presente na criação. Ele é luz, narrando aqui o Evangelho de João. Ele é luz, luz que dissipa as trevas, luz que veio iluminar o caminho do povo que andava em trevas, lá a profecia de Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz. Então nós recebemos graça, queridos,
de Jesus, que é o indescritível, que é a imagem de Deus, que é vida, porque venceu a morte, nos resgatou, nos tirou da morte, nos deu vida, que é o próprio Deus. É dele a fonte da graça, queridos. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós temos que pensar nisso e seguir a nossa vida nesse pensamento, nesse reconhecimento, em gratidão a Deus. Nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. É a graça abundante. Amados, Ele é o próprio Deus, Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é confiável, Ele é perfeito, Ele é santo. Se fez homem como a gente, porém sem pecado, Ele é santo, imutável, Ele não mente. A sua palavra é verdade, Ele é a verdade. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, verso 6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Ele é Deus, então nós recebemos dia a dia essa graça dEle, amados. Então esse é o nosso testemunho. Isso deve brilhar em nós, no meio das tantas aflições que passamos. Isso deve ser o brilho da nossa vida, o brilho do nosso viver. Temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então, nós testemunhamos dessa verdade, queridos. Nós provamos a cada dia dessa verdade na caminhada cristã até encontrarmos-nos com Ele na glória. Então, a graça é de Jesus. Quanta gente nos ajuda, né? Nos sustenta até, nos dão apoio. Os irmãos fazem isso conosco, uns com os outros, nos dão um apoio, um sustento, um alento. Mas toda a graça, queridos, ela vem de Jesus. É Ele que tem a primazia. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, amados, para nós pensarmos nessa noite, o reconhecimento dessa graça maravilhosa na nossa vida deve nos levar, amados, à gratidão. Em tudo dai graças. Deve nos levar, queridos, ao descanso em Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. A sua graça é maior que a própria vida, amados. É essa graça sobre graça que recebemos. O reconhecer dessa graça nos deve levar à confiança em Deus. No meio de tantas aflições que passamos, no meio de tantas provas que enfrentamos, o reconhecer dessa graça nos deve levar, amados, à esperança em Deus. Somente em Deus, diz o salmista, minha alma espera silenciosa. Foi o que Davi disse no Salmo 13. Quanto a mim, eu confio na tua graça. E o meu coração se regozija e por isso eu canto. Por isso eu louvo a Deus. O reconhecer dessa graça, queridos, deve nos levar a estarmos em paz no nosso próprio coração. Foi o que Jesus disse, esse Jesus da graça sobre graça. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, a cada dia temos sido alvos certeiros dessa graça. Louvado seja Deus. Mas um segundo ponto importante aqui, queridos, que eu queria lembrar e pensar com os irmãos nessa noite.
A graça, ela tem o seu brilho em Jesus. O verso 17 vai dizer assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amados, a graça ela foi manifestada no Antigo Testamento. Desde Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Ana, tantos outros. O próprio povo de Deus recebeu essa graça, o povo mesmo rebelde, ingrato para com Deus, se desviando dos caminhos do Senhor. Mas é um povo escolhido, que recebeu da graça de Deus. E queridos, para a gente pensar um pouquinho, a graça no Velho Testamento é como se fosse uma vela. Ela tem ali a sua luz. Ela tem a sua luz própria ali. E a graça foi manifestada ao povo de Deus na antiga aliança, no Velho Testamento. Mas, queridos, ela culmina na pessoa de Cristo Jesus. A graça e a verdade vieram por meio, por intermédio de Cristo Jesus. Ela culmina em Jesus. Em Jesus, queridos, ela é amplamente manifestada. João 1,14 está aqui, junto aqui no texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Revelação de Jesus Cristo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, em Jesus a graça é amplamente manifestada. E aqui, queridos, é como que se da vela nós fôssemos para o holofote. Aquele brilho intenso. Talvez se você já se pegou num palco, cantando, fazendo alguma coisa, aquelas luzes em cima de você. Holofote é aquele brilho intenso. Essa é a graça em Jesus, porque Ele é luz. Ele é luz que dissipa as trevas. Então a sua graça, querido, se manifesta nesse brilho. No brilhar da luz de Cristo na nossa própria vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A graça chegou, amados. Vamos relembrar isso no Natal. Chegou a graça, chegou a redenção. Chegou a plenitude do tempo, lá em Gálatas. Cristo Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. A graça chegou, amados. E ela é manifestada na encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. Gente como a gente. Habitou entre nós. Habitou nessa terra. Manifestou a sua graça nessa terra. Jesus, no seu tempo de ministério, manifestou a sua graça perante os homens. E João testemunha, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. É o Deus revelado em Cristo Jesus. Então a graça chegou. Então ela tem o seu brilho intenso, total, em Cristo Jesus. Então ela se manifesta na encarnação. É a graça, cheio de graça, diz o texto, e verdade. Graça e verdade andam juntas, porque Jesus é a verdade. É o Verbo eterno de Deus. É o caminho, a verdade, a vida. Então, amados, essa é a base da nossa salvação. A graça é a base da nossa justificação, a base da nossa eleição. A graça é a base da nossa fé, que não é produzida por nós mesmos, mas que vem dessa graça, misericórdia do nosso Deus maravilhoso.
graça é a base dos dons espirituais. É pela graça, amados. As cartas de Paulo relatam isso, Romanos, Efésios. Concluo aqui, queridos, e vamos terminando. O testemunho de João segue nos versos 17 e 18, né? 17 já lemos, o 18 diz assim, parece que ele dá uma ênfase aqui, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Em outras palavras, João está enfatizando, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus revelou Jesus aos homens. Essa imagem do Deus invisível, o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Diz a palavra, eu e o Pai somos um. E aí temos a teologia da Trindade, queridos. Que coisa bonita é essa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Consolador conosco, manifestando essa graça na nossa caminhada. Então ninguém jamais viu a Deus. Deus revelou Jesus aos homens. Em outras palavras, em Jesus, queridos, os homens puderam ver a Deus e receber a sua graça. Não foi esse o questionamento de Filipe, né? Pai, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não nos basta. E Jesus fala para ele, como é que você pode falar isso? Mostra-nos o Pai. O que me vê a mim, vê o Pai. Como é que você fala, mostra-nos o Pai? Então eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Concluo, fechamos aqui, queridos. É dele, somente dele que recebemos graça sobre graça. Ele nos deu vida, ele se revelou a nós, nos dá graça e verdade. Que essa verdade esteja muito profunda no seu coração. Temos recebido graça, a sua graça maravilhosa, a sua graça abundante para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque essa é uma verdade absoluta da Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra é verdade. Temos recebido da Sua plenitude, temos recebido graça sobre graça. Abençoa o Teu povo, Pai, com essa graça, que a graça de Jesus esteja com cada um, se manifestando, Senhor, e seja esse acúmulo, essa graça sobre graça que recebemos a cada dia. Vitórias, ó Pai, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada. Guarda teu povo, Pai, com a tua bênção, com a tua graça e misericórdia. Obrigado por esse tempo, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, permitindo o Senhor. Próxima quinta-feira, juntos, mais uma vez para louvarmos o seu nome e aprendermos mais a sua palavra. Deus abençoe. Amém.